agora, o que eu faço? Eu quero perder essa barriga aqui, Ed. Eu preciso emagrecer 10, 15 quilos. E como é que eu faço? Eu preciso agora tirar essa barriga daqui. Eu preciso fazer com que o meu corpo consuma, meu corpo utilize essa gordura aqui como fonte de energia. O teu corpo é tão inteligente que quando você faz o seguinte, quando você elimina, tira do teu dia a dia, da tua rotina, esse tipo de alimento aqui, o que acontece? Vai faltar automaticamente glicose para o teu organismo. E a gente não pode faltar glicose. O teu corpo precisa de glicose o tempo todo. Glicose é fundamental para o nosso organismo. Então o que ele faz? O nosso corpo, glicose é tão importante para a gente, mas tão importante que o teu próprio corpo ele consegue fabricar glicose. Aí ele começa o seguinte: caramba, não tem glicose, não tem açúcar, você cortou o pão, você cortou o macarrão, cortou o açúcar, cortou o bolo, e não entra mais açúcar, tio Ed, e agora? O nosso corpo vai fazer agora um outro mecanismo. Ele vai pegar essa gordura que está acumulada nessa barriga e ele vai levar ela de novo para o teu corpo. Ele vai transformar isso e fazer um movimento inverso, fazendo uma coisa chamada lipólise. Então ele faz lipogênese para entrar a gordura e lipólise para tirar essa gordura. Então o corpo começa agora um mecanismo, ele por si só, começa a retirar essa gordura e transformar essa gordura agora de novo em energia. Olha que maravilha isso! E aí teu corpo começa a diminuir essa barriga e você começa a utilizar de novo a gordura estocada. Tudo que é gordura no corpo, ela também se converte em calorias, em energia, em combustível. Então o que acontece? Quando você para de comer esses alimentos, o teu corpo precisa de glicose e para isso ele consegue fazer um mecanismo inverso e utiliza toda essa gordura aqui em forma de energia. Ah, entendi, tio Ed. Então olha que interessante. Se eu cortar esses alimentos aqui, eu já começo a emagrecer. Beleza. Mas o que eu preciso comer para não passar fome? É possível você perder barriga sem passar fome? Emagrecer sem passar fome? E aí que vem o grande lance. Esse procedimento aqui de utilizar a gordura como energia só vai acontecer se a gente abaixar um hormônio muito importante que a gente tem no nosso organismo. Eu vou colocar aqui o hormônio, vocês conseguem ver aí, gente? O hormônio chamado insulina. Insulina. Consegue ver daí? Dá para escrever, né? Ó, insulina. Então o que acontece? Você não para de ganhar peso enquanto você estiver comendo esses alimentos aqui, porque a tua insulina está muito alta. Esses alimentos aqui fazem a tua insulina ficar alta o tempo todo. Então, se você não consegue emagrecer, é bem provável que a tua insulina está muito alta. Pessoas que comem muito carboidratos processados, refinados, açúcar, têm a insulina muito alta. E a insulina é o que faz, que está aqui, que faz você engordar muito o tempo todo. Então, o que a gente precisa comer? Pensando que se eu estou ganhando peso é porque a minha insulina está muito alta, então eu tenho que fazer algo ao contrário. Eu preciso comer alimentos, não parar de comer, mas sim trocar os alimentos e agora comer alimentos que vão fazer a minha insulina ficar baixa o tempo todo. Porque eu sei, se a insulina está baixa, eu começo agora a transformar essa gordura em fonte de energia. Então a gente não come para emagrecer, a gente come para baixar a insulina para a gente emagrecer. E aí que está a grande sacada. De novo, a gente não come para emagrecer, a gente come para baixar a insulina, porque automaticamente o processo de emagrecimento vai ser natural. Então, quantos meus alunos, igual o Rodrigo agora, perdeu quase 7 quilos em 2 semanas, é porque a gente tirou esses alimentos, ou reduziu bastante esses alimentos, pelo menos aqui 90%, e a gente agora colocou alimentos de baixo índice glicêmico. Então, de baixo índice glicêmico. Então, quando ele começa a comer alimentos, não precisa parar de comer, mas começa a alimentar através, eu vou falar quais são, alimentos de baixo índice glicêmico. Baixo índice glicêmico quer dizer que a quantidade de açúcar para a corrente sanguínea
vai ser uma velocidade bem menor. Então a corrente, a insulina vai reduzir. E quando a insulina desce, o que acontece aqui? Um outro hormônio que é muito importante no processo de emagrecimento começa a aumentar. E pouca gente sabe desse hormônio. Esse hormônio é chamado também hormônio de emagrecimento. Então, imagina, a insulina está alta, você não consegue emagrecer. Quando a insulina começa a descer, a insulina começa a baixar, ela começa a reduzir. A insulina começa a baixar porque agora você começa a estar comendo alimentos de baixo índice glicêmico. A insulina começa a baixar. Olha que maravilha. A insulina fica baixinha. Quando a insulina fica muito baixa, um outro hormônio muito importante no processo de emagrecimento começa a subir. Esse hormônio, que é o oposto da insulina, ele só vai subir se a insulina descer. Então ele só vai subir se você comer alimentos de baixo índice glicêmico. Um outro hormônio muito importante chamado glucagon. Então quando você come esses alimentos, esse hormônio chamado glucagon, ele aumenta. E aqui está a mágica. Se esse hormônio está aumentando, você agora entra no modo de queima de gordura. Se a insulina está alta, você entra no modo de armazenamento de gordura. Então quanto mais alimentos de baixo índice glicêmico você come, mais o glucagon está alto e mais a insulina está baixa. E você começa um processo natural de queima de gordura, porque o teu corpo agora começa a comer essa gordura que está acumulada na tua coxa, na tua barriga, nas tuas costas. Mas esse processo vai acontecer se você trocar os alimentos e não deixar de comer comida, não deixar de comer os alimentos que eu vou falar agora para vocês, mas sim trocar os alimentos. Quem está afim de comer muito? Essa semana a gente conversando, o Rodrigo está indo aí? Não. Essa semana a gente estava conversando com, ontem, né? Hoje foi segunda? A gente conversando com alguns alunos aqui, depois do treino, a gente fica batendo bate-papo, trocando uma conversa, trocando uma ideia. E o Glaucio falou assim, Ed, a minha mulher falou para mim que não está entendendo como que eu estou emagrecendo, porque eu estou comendo mais do que eu comia. Olha que doideira isso. O Glaucio aqui, um aluno, ontem falando aqui no bate-papo, aqui depois do treino, falou, tio Ed, eu estou emagrecendo agora mais do que eu estou emagrecendo, comendo mais que eu comia. A minha esposa, ele falando isso, que a esposa dele falou assim, pelo amor de Deus, como você está emagrecendo, homem? Você está comendo igual um cavalo. Ele falando aqui ontem, como é que você está emagrecendo comendo igual um cavalo? Porque o que acontece? O que eu falei para meus alunos? Eu entreguei para eles 200 receitas, cardápios, os alimentos que eles podem comer à vontade. Então são alimentos de baixo índice glicêmico, porque enquanto eles estiverem comendo esses alimentos, eles estão no modo queima de gordura de forma automática.